Olá, queridos e queridas. Vamos aqui para a sétima reação sobre a entrevista que Guilherme Amado, do site Metrópolis, fez com Márcio Smelling no ano passado, depois que ele faz uma outra entrevista de horas e horas com as mulheres que acusavam Márcio Smelling. Na época, o título da matéria dele era Vítimas de Smelling quebram o silêncio. E aí, o mínimo que o jornalista pode fazer é tentar ouvir outro lado. Na verdade, o Guilherme Amado certamente não queria ouvir outro lado, tentou ouvir o mínimo possível, porque fez uma entrevista de horas e horas com as acusadoras, mas na hora de ouvi-lo, mandou um e-mail aí com meia dúzia de perguntas super superficiais, que não tinham nada que o Márcio Melling pudesse entender do que estava acontecendo. E aí tem uma decisão que o Melling faz. Eu te dou a entrevista se você vier aqui na minha casa e também vai deixar eu gravar a entrevista. E é por causa dessa condição e que o Guilherme Amado, para ele hoje, infelizmente, ele aceitou, que a gente tem essa história do jornalismo. Então, isso aqui é uma coisa que eu deixo aqui para a história do jornalismo, dessa profissão que eu amo perdidamente, que me deu tudo que eu tenho na minha vida e que está acabando. No ano de 2024, eu não sei se você aí no futuro vai ter jornalismo algum tipo, né? A inteligência artificial vai substituir muitas áreas aí, a área de economia, provavelmente muita coisa de esporte, coisas de cidades como trânsito, bolsa de valores, meteorologia, todas essas coisas eu imagino que no futuro não existirão mais repórteres fazendo isso. E na área que eu cubro também, que é entretenimento, muita coisa também vai desaparecer, né? Como, por exemplo, as pessoas ficarem aí só vendo o que famoso posta em rede social. Então, isso aqui é uma aula de não jornalismo. O que você, que quiser ser repórter ou que é repórter, não deve jamais fazer. Você vai ver, passo a passo nessa reação, um jornalista perdendo completamente o controle da narrativa que ele tentou impor a um entrevistado, que na verdade não é tratado como entrevistado, é desrespeitado. Vamos lá continuar. Sabendo? É. Mas como que a pessoa fala que não ficou sabendo? Assim, essa é a grande questão. Por que a Dani conta alguns episódios e outros não conta? Porque outros não tinham acontecido. Outros episódios foram inventados depois. Então, tem um episódio que o Mauro tinha que ter sabido, mas não sabia. Qual? Um episódio na casa dele. Ele não sabe do episódio na casa dele. A Piauí também não sabe do episódio na casa dele. A Piauí não narra. De todo que eu fiz com a Dani, narra uma história do roupão na praia que eu nunca estive. Mas um episódio de assédio na casa do Mauro, o Mauro não sabe. Mauro Farias, diretor ali, que trabalhava no humor, ele também vai como testemunha falar mal do Melling, apesar de não ter nenhuma prova, assim como nenhuma delas, né? Pelo contrário, eu consegui várias provas mostrando as mentiras. Então ele é um dos que acusam o Márcio Smelling de ser assediador. Mas ele omite muitas coisas, assim como o Dani Calabresa. Tudo isso está nos reacts anteriores. E um episódio de assédio grave, que eu teria tomado o celular da Dani Calabresa para assistir os nudes. Só que esse episódio não está na Piauí. Por que não está na Piauí? Porque ele foi inventado depois para justificar a mensagem da Dani para mim, dizendo: mostrei os nudes sem você pedir. Mostrei os nudes sem você pedir, você pode tentar dar a cambalhota que quiser, nunca vai ser você tomou o celular da minha mão e viu meus nudes. Mostrei sem você pedir. Depois virou, não, você tomou o celular da minha mão e viu os nudes. Mostrei sem você pedir. Isso aconteceu na casa do Mauro. Essa história não aparece até eu mostrar que eu tinha as mensagens. Aí começa uma narrativa desesperada de forjar um assédio naquele dia. Tem essas mensagens aqui no canal. Uma coisa, não sei se já te ocorreu isso. Começou. Yeah. Você já pensou da possibilidade de muitas dessas mensagens carinhosas, como as reportagens chamaram, que são todas as mensagens que você está citando? Ali poderia existir, por alguma delas, né? Não estou querendo apontar o dedo na cara de uma ali, mas poderia existir um fingimento, uma coisa de querer ficar bem com o chefe, de querer ser amiga do chefe.
Isso também é um jogo, né? Tá jogando um jogo. Sim. Tá jogando um jogo. Essa é a questão. Mas Quando você acha que isso pode ter rolado? a Veja pode. Quando a Dani Calabresa diz na Uma pessoa Veja... que se sinta assediada, Não deixa o cara falar, já foi bem claro, não foi sua intenção, mas eu estou tentando fazer um exercício aqui para me colocar na cabeça das pessoas, né? Me sinto assediada, me sinto injustiçada, mas, porra, eu dependo desse cara. Meu futuro profissional depende desse cara. Não depende, né? Não depende. Mas é a forma que via, né? Eu quero ficar amiga desse cara, eu quero ser querida por ele. Então, Gente, ele parece uma assediada de Taubaté, esse jornalista. Não, a Dani jogou um jogo. Jogou um jogo... Só avisar que eu não estou dizendo que foi a Dani. Não, tá? eu estou dizendo. Eu estou falando um padrão. A Dani jogou um jogo. Jogou um jogo muito bem jogado. Porque hoje eu vejo que existiam mensagens, várias mensagens dela para outras pessoas reclamando de mim. Em paralelo... Você acha que isso foi intencional? Para em algum momento... O cara não consegue completar um raciocínio. Ela está me mandando outros sinais totalmente trocados. Então ela manda mensagem para um dizendo assim, eu estou evitando mandar mensagem para ele. E na mesma data está me mandando mensagem. Ela está dizendo assim, eu estou mandando mensagem assim, nada a ver, tá? Mensagem assim, hoje eu fui no programa da Ana Maria Braga, aí comenta. Pô, olha essa matéria que saiu aqui na imprensa. Olha isso aqui. Aliás, eu tenho mensagem dela falando mal da produção da Ana Maria Braga. Coisa que não precisava fazer contato comigo. E ela está lá fazendo. A Veja dá uma frase, eu não posso afirmar se essa frase está no inquérito ou não está no inquérito, mas a frase está lá na Veja. A frase é, que ela teria dito, para mim era vantagem ele dar em cima de mim. Deixa ele dar em cima de mim. Frase. Peraí, gente, que eu... Olha aqui, ó. Eu tenho esse vídeo, ela falando para um juiz no processo que o Márcio Melling moveu contra ela. Entrevistas eu nem sei qual ela deu, qual ela não deu. Eu nunca fiquei falando sobre esse assunto. Tá. Mas depois desse episódio, a senhora já me disse que a senhora manteve ainda trocando mensagens com ele por algum tempo. Sim, porque ele seria a pessoa que me liberaria para projetos. Ou ele levaria o meu projeto para a diretoria. Sabe o que eu pensava? Para mim, é melhor que ele goste de mim. Eu acho ele tão frio, tão maldoso, que quanto mais ele gosta de mim, para mim é até melhor, que ele não vai ser maldoso. Olha a cara do Melling. Ele vai me dar o meu projeto, ele não vai bater de frente comigo. Para mim, até deixa ele me cantar, deixa eu me chamar de gostosa. Para mim, era até uma vantagem, uma pessoa maldosa, me cantar. É demais, né, gente? Que coisa assustadora que a gente tá aqui. Vamos continuar aí com a entrevista. Entrevista não, né? O sofrimento. Tá em aspas. Deixa ele dar em cima de mim. Porque assim... Tá lá na Veja. Não, mas tá na Veja... Tá na Veja como depoimento. Depoimento do inquérito. No civil. Deixa ele dar em cima de mim. Para mim era vantagem ele dar em cima de mim. Deixa dar em cima, porque assim ele vai me dar o meu programa, ele não vai bater de frente comigo. Para mim, a análise que eu faço, respeito opiniões diferentes. Mas primeiro, num episódio de assédio, se você tem noção, como ela demonstra que estava tendo, que já reclamava de mim para outras pessoas. Se você tem noção que uma pessoa está sendo no mínimo inadequada com você, que está sendo invasiva, que está não sei o quê, você dizer que era vantagem essa situação continuar, você não pode ter vantagem no caso de assédio. Ninguém pode ter vantagem no caso de assédio. Então, assim, para mim, isso mostra que ela jogou um jogo. E que quando o jogo não ficou mais interessante, em 2019, ela passa a me acusar por 2017. Você teve algum momento de informação privilegiada do Compliance da Globo? Não. Não? Isso é bem interessante. Verônica deve falar isso. Quando você comenta sobre que 2 atrizes tinham prestado depoimento no Compliance? Não, olha só, tem mensagem... Quem falou isso? Não foi... O relato é de que você comentava isso, mas ninguém disse com quem você comentava. As fofocas circulam. Eu nunca tive informação privilegiada do Compliance. Inclusive tem uma mensagem minha com Verônica, em que eu falo assim, quando ela já está fingindo, que ela pergunta para mim assim, ela tenta fazer eu cair numa armadilha, e ela pergunta assim, eu falo, as pessoas estão indo lá no Compliance depor espontaneamente. Eu digo. Tem um pouco. Dá quanto tempo isso?
Desculpe interromper. Não, mas aí você me avisa, então, se chegar perto do fim, que aí Sim, vamos para você já que eu trocar. interrompi agora. Já que interrompeu, Então para pra trocar, beleza. Porque tem que trocar a bateria. eu faço questão de esclarecer a história da informação privilegiada. Eu vou aproveitar para o banheiro rapidinho, gente. Pera um pouquinho, gente. Vamos passar para frente aí. Eles vão trocar bateria, etc. Vocês não merecem isso. Pronto. Perguntar isso para me dar a oportunidade de responder. Desculpa, eu vou de novo, tá? Foi aí? Foi, agora foi. É ótimo você me perguntar isso. Eu não tive informação privilegiada nenhuma do compliance. O compliance para mim foi uma tortura, porque eu tinha que me defender sem poder mostrar prova, sem poder saber quem estava me acusando, sem saber ao certo quais eram as acusações. Era tudo no tato, assim. Alguma vez você pediu para subir no apartamento de alguma atriz? Era assim, tá? Aí você tem que passar a sua vida em revista, quando... Enfim. O que a Rádio Corredor começa a falar coisas. Pô, parece que fulano foi lá, parece, mas nada que tenha vindo do compliance. Nada. E vou te dizer, tem uma troca de mensagens minha com a Verônica, e a Verônica até então, para mim, é uma pessoa de hiperconfiança. Em que eu estou desabafando com a Verônica e eu falo para ela assim, olha, as pessoas estão indo lá depor espontaneamente. Veja bem, eu estou dizendo espontaneamente. E aí, mas quem são essas pessoas? As pessoas, eu estou sabendo, porque são pessoas que são do que falavam assim, cara, eu estou com você, isso é uma sacanagem, eu vou lá e tal, e iam lá depor, mas do meu lado. E aí a Verônica tenta jogar uma casca de banana para mim e pergunta assim, e do outro lado? E a Verônica, eu podia dizer tranquilamente, gravando ele, tá? Eu falo para ela, do outro lado, não sei. Está por escrito. Então eu não sabia, não tinha nenhuma... Eu sabia, por exemplo, que uma delas, que não falou com você, tinha ido lá dizer que eu prejudiquei a carreira dela. Por isso que eu acho que é muito perigoso. Karina eu acho que tem gente de boa... Olha só. Eu queria ter oportunidade e queria muito que isso que eu falasse agora fosse muito levado em consideração. Eu não quero deslegitimar a dor de ninguém, nem julgar o sentimento de ninguém. Mas eu sei como foi a minha relação com essas pessoas ao longo desses anos, o que eu fiz e o que eu não fiz. Como elas mesmas dizem, pô, nunca levantei a voz com ninguém. Como é que um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quer dizer, como é que o cara pela frente é um cara totalmente, não fala palavrão, totalmente educável, vai por trás, começa a apertar as pessoas nas paredes. Não existe essa pessoa. Então, o importante que eu quero deixar claro é assim, eu não deslegitimo, muito menos a causa, nem a luta, nem a dor de ninguém. E eu disse mais uma vez nessa entrevista, né? Eu acredito que aí, nessa acusação, tem a gente genuinamente acreditando hoje, porque foi convencida, por várias razões, que o que viveu é diferente do que viveu. Mas cabe a mim dizer, não foi. E cabe à justiça olhar para o conjunto de provas e o conjunto de testemunhos, depoimentos e dizer, olha, você pode ter se sentido assediada, mas não foi, não configura. Ou pode dizer para mim, você pode ter sentido que não assediou, mas assediou, não sei, a justiça tem que julgar. E eu estou desde o começo dizendo isso, a justiça tem que julgar. O que eu posso dizer é que deliberadamente jamais usei meu cargo para conseguir nada. Nada. E sempre tive uma relação amistosa e boa com todo mundo, que eu achava boa. Hoje eu vejo que com um pequeno grupo não era. E aí... Vamos voltar a essa questão do pequeno grupo, é justamente isso, né? Um assediador que tinha um modus operandi tão estranho, inédito, que ele só assediava um pequeno grupo de amigas no meio de milhares de mulheres maravilhosas que tinham na Globo, figurantes querendo aparecer, que fariam qualquer coisa, ou secretárias, ou produtoras. Não. Ele cismou com aquele grupinho que queria tudo dele, que vivia bajulando o cara, e quando não conseguiu o que queria, se tornaram essas pessoas aí. Esse pequeno grupo que me acusa, pelas mais variadas razões. E eu estava te dizendo isso para responder uma pergunta. Sobre o vazamento do... Não, isso eu já respondi do vazamento. Você respondeu já. Não, sobre essa questão do sentimento de cada uma, assim. Tem gente nessa acusação, foi montada uma acusação que perdeu o caminho de volta. Quando eu boto todo mundo ali na justiça, não tem mais volta. E elas têm que
Aí começa a ser montada uma peça de acusação repleta de mentiras, contradições, falhas, também, omissões. Né? Tanto que hoje, 2 anos e tal depois, eu não viro réu. E não é por morosidade. Lembrando que ele só virou réu por causa de uma manipulação que houve ali no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele tinha sido investigado por mais de 2 anos. O inquérito entregue pela delegada não acusava ele de nada. A promotora, que era natural do caso, ia inocentá-lo, não ia fazer nenhuma denúncia contra ele, porque não tinha prova, né? Não só não tinha prova delas, como tinha prova deles, né? E aí a advogada, Mayra Cota, que é a advogada delas, que está desde o começo do caso se locupletando até profissionalmente, né? Dando palestras, agora ela é a advogada de gênero, ela se lançou no país usando esse caso. Ela anda lá atrás, né, com o tal do Luciano Matos, que era o procurador-geral, quando a delegada entrega o inquérito sem acusar nada. Um pouco antes, a Mayra Cota denuncia a promotora para o Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público do Rio, acusando essa promotora de defender homens que assediam mulheres, que ela era uma cúmplice. Aí o Ministério Público, ele mesmo, passa a investigar a promotora, que fica assim, né? E no dia que chega o inquérito na mão dela, ela pede para mudar de outro lugar, ela não faz. Aí entra outra promotora, Isabela Jordan, colocada a dedo, que é tirada de Jacarepaguá para entrar no caso, e aí um processo que já tinha mais de 2.000 páginas, horas de áudio, milhares de mensagens, em menos de 1 mês e pouco, ela já denuncia o Melling, que ele é réu, mas ela não consegue nem ela denunciar ele pelas 8 mulheres, mesmo porque das 8 que acusavam, 2 jamais souberam que eram acusadoras, Débora Alain, Suzy Pires. Suzy Pires, inclusive, depois destitui a advogada. E das 6 que sobraram, né, ela não consegue acusar o Melling por 3 delas. E essas 3 que sobraram é também uma peça de ficção. Vocês entenderam o rolo que é isso aqui? Elas perderam o controle da narrativa porque a Mayra Cota não queria judicializar o caso. Elas já tinham demitido o Márcio Melling, ela já tinha ido se expor lá com a Mônica Bergamo, dando uma entrevista, depois ela passa todas as informações para a revista Piauí, e aí ela fala assim, não queremos judicializar. Só queriam destruir o cara e que ele ficasse quieto. O que ele faz? Ele vai para cima da Dani Calabresa e aí elas são obrigadas a contra-atacar. Conseguem ajuda aqui em São Paulo de uma promotora chamada Justiceira, a tal da Gabriela Massur. Ela nem ouve o Márcio Melling, nem quer saber, já denuncia ele, vai o caso para o Rio e é assim que começa tudo isso. E elas foram tentando ajeitar as coisas. Como ele guardou todas as mensagens, e gente, eu aconselho todos os homens, guardem todas as mensagens, tudo, porque foi o que salvou ele. Então, tá aí, 4 anos depois, o cara ainda desempregado, porque elas ficam usando essas coisas. Mayra Cota, por exemplo, depois que sai essa entrevista que o Guilherme Amado fez sob medida para ela, vão até Brasília na condição de vítimas do assediador Márcio Melling e são recebidas por Janja, são recebidas por Cida Gonçalves, ministra da Mulher, são recebidas até no Conselho Nacional do Ministério Público, o que é um absurdo. E ele nem tinha virado réu ainda, ele nem tinha sido denunciado. São recebidas por Gleisi Hoffmann e aí depois eu descubro que Mayra Cota, advogada, era assessora da Gleisi Hoffmann e da Dilma Rousseff. Então, é toda a patota agindo. E, para mim, isso que está acontecendo há 4 anos é um crime de Estado. O Márcio Melling está sofrendo como qualquer pessoa sofreria na União Soviética. A diferença é que não tem nenhuma comunista aí, né? Que tem muito oportunismo. Eu podia ter sido indiciado na delegacia, não fui. O Ministério Público recebeu, eu podia ter sido virado réu no Ministério Público. Não fui, aí volto para a delegacia. E pior, elas sabem que a acusação... Só para pontuar aqui, o Ministério Público não concluiu os trabalhos ainda, né? Não, porque mandou que na hora de concluir, já passaram 3 promotores pelo caso, 3 mulheres. Vai passar 5 depois. Por que não me tornam réu? Tornar réu é uma canetada.
Tô na réu não vai dizer que eu sou inocente, Só é mulheres. o contrário. Não, Promotoras, exato, mas duas delegadas, que a gente uma está juíza. falando parece que eles decidiram que você não é réu e que o caso, só para ficar claro. Não, então vamos assim, pela lei da lógica que eu estou tentando o tempo todo, pega qualquer outro caso, daqui ou de fora, e vê o tempo que está durando a investigação do meu caso e qualquer outro caso. Daqui do Brasil você está muito bem, porque tem Não. de réu da Odebrecht que até hoje não tem... Não, estou falando de crimes sexuais, não, estou falando disso aí. Porque eu estou falando de virar réu, eu não estou falando de ser condenado, não. Não, sim, é. Eu estou falando assim, Tem casos que a investigação está parada antes. de alguém olhar... De crimes sexuais? Não, de crime sexual não sei. Não, pois é. falando de crime Vale essa geral. pesquisa, distorce vale essa tudo, pesquisa. gente. Porque teve casos que começaram depois do meu que já foi. Entendeu? Se eu fizesse 10% do que A a Piauí disse, eu estava no mínimo já com tornozeleira eletrônica, no mínimo. Entendeu? Tanto que, a partir do momento que eu faço a minha defesa na delegacia, a primeira coisa que é feita é a promotora devolver o meu passaporte. A promotora pede, a juíza devolve. Depois, a gente pede à promotora o relaxamento de uma cautelar. Eu não posso dizer o que a promotora fez, mas o que a promotora fez irritou profundamente o outro lado. Tanto que aí elas armam para tirar essa promotora. Que a promotora estava sendo uma mulher percebendo que estava enroscada. Pena que a promotora acabou se acovardando, não tem outra palavra, né? E saindo do caso, porque estava sendo pressionada pelo Ministério Público. Então vejam o nível de manipulação. Crime de Estado, gente. Isso é crime de Estado. E mais, a minha questão é, se a doutora Maíra Cota e o conjunto de advogados tem lá 4 escritórios de advocacia montando esse caso, se esses 4 escritórios de advocacia que estão por trás desse caso tivessem a convicção de que a peça de acusação está bem montada, por que não deixa acabar? Por que não deixa o Ministério Público concluir? Eles não deixam. Não deixam. Eles não deixaram. não deixam. É o único caso... Mas que aspecto? Não, eu não posso dizer, mas eles fazem movimentações e manobras diárias, sempre pedindo umas coisas, pedindo devoluções para a delegacia, pedindo coisa. Eles Verdade. não deixam o caso ser julgado. Mas isso não pode ser uma estratégia justamente para conseguir acusar bem? 1.200 páginas, dezenas de testemunhas, 8 vítimas. Para uma Sim. pessoa virar réu não basta, não? Não basta? É porque sem conhecer o processo é muito difícil, né? Eu não conheço. Mas pesquisa qualquer outro caso. Assim, não basta. Se você ainda está pedindo coisa, é porque, se não basta 8 pessoas, esse monte... Amanhã você vai botar no ar, essa semana, não sei quando você vai botar, você vai botar no ar 11 pessoas falando mal de mim. Isso tem um impacto terrível. Porque pode ter que ter tido mulheres chorando, no depoimento tem, as pessoas vão lá na delegacia, choram. Não teve choro, não. É um horror a entrevista que ele faz com elas. Assistam um dia. Quem estudou um pouco de PNL, né, Programação Neurolinguística, vai ver, né? Todos olhando para o chão, sem graça, uma hora dão risada, ninguém chora, tendo uma diretora de atores lá dentro. Então, vamos terminando esse 7º react aqui. E tal. Agora, e num primeiro momento, isso impactou o Ministério Público, que me deu uma série de restrições. A partir do momento que eu apresento as minhas provas e mostro e tal, não sei o quê, a quem deve me acusar, que é o Ministério Público começou a pedir relaxamentos de determinadas Porque coisas. você estava colaborando com as investigações. Colaborando e provando, não é só colaborando. Primeiro colaborando sempre, porque eu quis levar o caso para a justiça. E eu quero que a justiça julgue. Eu abri mão de testemunha, eu abri mão de compartilhamento de processo, eu abri mão de um monte de coisa para dizer assim, o que está aí tá bom. Pode Ele julgar queria com o que abrir está todo aí. o processo, pode mostrar tudo. Para mim Elas está que não suficiente. Agora, como é que para acusar 4 escritórios de advocacia, 8 mulheres não conseguem montar uma peça em 2 anos? Ainda está? E outra, por que as pessoas que eram para depor agora não apareceram? De quem você está falando especificamente? Eu não posso dizer porque está em segredo de justiça. Essa parte, eu super entendo que você tem restrição do sigilo. Mas para mim também pra gente fica muito difícil entender. Tem pessoa que falou com você que não apareceu lá. Tem pessoa que falou com você que na delegacia não apareceu. Essa intenção que você vê delas de atrasar o processo sem coisas concretas, eu entendo que você não pode falar de coisas concretas para sigilo. Quem tiver acesso ao processo vai ver as coisas concretas. Porque é o único caso. Porque é o seguinte, em todo caso, não precisa ser caso de crime sexual, não. Normalmente, nos casos, quem é acusado
vai empurrando, porque uma prescrição é bacana, né, a coisa Ele já vai, sabia que tinha coisa sai da caduca, hein? mídia, Lembra? vai indo embora. Acusações que já nem E podiam quem ter sido acusa tem feitas. pressa. Quem acusa quer justiça. Exatamente. Quem acusa quer justiça, mas quem acusa algo verdadeiro, né? Quem é flagrado mentindo, não vai querer nada, né? Quer protelar ao máximo. Então é isso, gente. Esse aqui é o 7º React, ainda está longe aí de acabar essa entrevista, mas fica aqui sempre. Não são vídeos aqui que dão muita audiência para quem fala, né? Ah, você quer matérias que deem bastante clique? Claro que eu quero, mas algumas não me interessa isso. O que interessa é deixar registro histórico da minha profissão, aí um legado para o futuro, um pouco de soberba da minha parte, mas é isso mesmo, né? Vai fazer o quê? Eu estou num caso que eu caí de paraquedas, né? Eu também acredito nessas mulheres, eu acredito piamente naquela matéria da revista Piauí, do dia 5 de dezembro de 2020, e logo depois eu percebo que eu tinha caído numa arapuca, assim como milhões e milhões de pessoas, né? Tá bom? É isso, gente. Lembrando que quando elas fazem acusação na Piauí, elas não tinham processado o Márcio Smelling, a advogada nem sequer tinha feito um BO. Então, o que é isso? Só queriam os holofotes, né? E cada uma justificar a sua carreira mediana, que não tem nenhuma estrela aí, acusando a pessoa que não podia mais ajudá-las, ou também não estava colaborando para ajudar a impulsionar a carreira delas, tá bom? Então a gente volta em breve aqui. Obrigado, queridos.